A tentação humana tem a ver com o processo divino? Ou seja, Deus está tratando com alguém e nesse processo, Deus permite que essa pessoa seja tentada. Essa pessoa foi tentada pela sua natureza carnal ou foi uma permissão divina? E vou ser mais específico ainda. Em Gênesis, no capítulo 39, José foi tentado pelo seu instinto carnal ou Deus permitiu aquela tentação? Deus permitiu que a mulher de Potifar o tentasse para prová-lo? Ou foi apenas uma tentação da carnalidade de José? Como entender a tentação dentro do processo divino? Quer saber mais? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu irei propalar uma revelação apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento. Já te convido a curtir, comentar, compartilhar e a inscrever-se no meu canal. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar conteúdos novos, o YouTube possa notificá-lo. Muitas pessoas chegam ao ponto de dizer que Deus tem tentado elas. Ah, eu sou tentado porque Deus permitiu. Eu sou tentado porque Deus me permitiu passar por essa situação. Só que nós devemos diferenciar o que é uma permissão divina e o que é uma permissão humana. Muitas pessoas são tentadas pelos seus desejos carnais. Cada pessoa tem uma fraqueza em si, porque somos seres humanos. E Satanás, como um ótimo psicólogo, ele observa cada pessoa. Ou seja, se você tem uma fraqueza do álcool, é lógico que ele vai te tentar no álcool. Porém, se você tem fraqueza na pornografia, ele vai te tentar na pornografia. Se você tem fraqueza em mulheres, se você cede aos encantos de uma mulher, com certeza ele vai te tentar nessa sua fraqueza. Porém, Deus não tenta ninguém. E de acordo com Tiago, capítulo 1, versículo 14, Deus não tenta ninguém e ele não pode ser tentado pelo mal. No contexto de José, de acordo com Gênesis, capítulo 39, iniciando os primeiros versículos, onde ele foi vendido para os ismaelitas como um escravo, e depois Potifar, eunuco de Faraó, eunuco aqui como um oficial de Faraó, compra José. E a partir do momento que José está dentro da sua casa, Deus começa a fazer com que tudo seja próspero naquele ambiente, através da presença de José. E o eunuco, no caso Potifar, vendo isso, ele vê que Deus está com aquele jovem. Então ele coloca José sobre toda a liderança e administração da sua casa. É aqui que José já começa a aprender o significado de administração. Em Gênesis, no capítulo 39, o versículo 6, a parte B, vai dizer que José era formoso à vista. Era um jovem de boa aparência. Ou seja, José era deslumbrante. E a mulher de Potifar, vendo que o jovem era bonito, se agradou do menino e resolveu querer ter relações com o jovem José. No versículo 7, vai dizer que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Deitar aqui não é para dormir não, irmãos. Deitar aqui é para ter relações sexuais. Aqui eu quero abrir um parêntese e fazer uma sucinta pergunta. José foi tentado pelo seu desejo carnal ou é Deus que está permitindo essa tentação? Você percebe que José, em momento nenhum aqui do texto, ele está dando em cima da sua senhora, ele está olhando para ela, mas a Bíblia diz que a mulher, olhando para o jovem, se sentindo atraída por ele, chama o jovem para ter relações sexuais. E o que é que José ele vai falar nesse momento? No versículo 8 nós lemos que José vai dizer: porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe nada do que tem em sua casa, porque tudo ele entregou na minha responsabilidade. Ninguém é maior do que eu nesta casa, porque tudo ele me entregou. Ele me deixou administrando tudo, exceto a senhora. E ele conclui fazendo uma pergunta: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então perceba que o menino aqui já foi logo objetivo, porque ele sabia da sua chamada,
e ele sabia que ele estava ali para viver um propósito. Ou seja, dentro desse propósito vai existir o processo. O processo dói, o processo machuca, mas é no processo que Deus trabalha dentro de nós, para que lá na frente nós possamos olhar para trás e dizer: aquele era um propósito de Deus. Graças a Deus eu venci e hoje sei como viver certas situações. Só que no versículo 10 vai dizer: e aconteceu que, falando ela cada dia José, e José não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela, sucedeu um dia que veio à casa para fazer o serviço e nenhum dos da casa estava ali. José rejeita a tentação. Não só rejeita a tentação, mas prova para Deus que ele é fiel a Deus, mesmo num ambiente onde ninguém estava vendo. Ele poderia ter relações com a mulher e ninguém saberia, mas Deus está vendo. Deus estava de olho em José. E observe que no versículo 8, ele não vai dizer assim: por que eu pecaria contra Potifar? Não, ele vai enfatizar e vai dizer: por que eu pecaria contra Deus? Porque ele tinha temor a Deus e conhecia o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, seu pai. Só que a mulher não desistiu. Dia após dia, ela estava ali para tentar José, para ter relação com ele. Ou seja, o menino estava vivendo agora um ambiente de tentação. Dia após dia, a mulher tentava ele, mas ele não dava ouvidos. Só que no versículo 11 por diante, vai dizer que certo dia José vai fazer as suas tarefas, como um servo obedece ao seu senhor. Chegando lá, não tinha ninguém, exceto a mulher de Potifar. E ela, vendo o jovem, ela pega nas suas vestes, e isso nós vemos no versículo 12, onde vai dizer: e ela pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Ela, vendo que o menino não dava bola aos seus encantos, ela pega o menino à força pelas vestes. E José, se sentindo ali encurralado, ele sai correndo. E à medida que ele sai correndo, a sua capa cai e fica nas mãos desta mulher, ou seja, na mulher de Potifar. E ela, vendo que o seu desejo não fora realizado, então ela grita, ou seja, ela forja uma falsa acusação contra o jovem José. José foi tentado pela sua carnalidade ou Deus permitiu aquela tentação? Meus irmãos, de antemão, existe uma briga entre o bem e o mal. E o interessante é que todos os dois querem você. Você não vê, mas no mundo espiritual existe uma briga pela sua alma. E o que vai vencer é quem você autorizar. Nesse contexto, nós podemos ver claramente que José não estava na carne e que José não estava desejando a senhora de seu senhor. Porém, José era um jovem feito de carne e osso. Ele tinha as suas necessidades. Imagina um jovem que está há anos na casa de seu senhor e vê uma mulher bonita. Para ser a mulher de Potifar, não poderia ser qualquer mulher, tinha que ser a mulher. Então, essa mulher era deslumbrante. Porém, José vivia no espírito e não na carne. Ele sentia a necessidade de um homem de ter a relação sexual, mas ele evitou. Por quê? Porque José sabia do seu propósito. José sabia que estava ali com um propósito e que Deus iria cumprir o propósito em sua vida, que era ser governador do Egito. Então fica bem explícito que essa tentação foi permitida por Deus e não apenas pelo desejo carnal de José. Até porque é a mulher que passa a tentá-lo. E por que a mulher passa a tentá-lo? Porque ela é uma personificação de Satanás. Ela é bonita. Está sozinha com o jovem. Então, dificilmente José vai resistir. Satanás olha e diz: vou lançar a proposta. Se ele aceitar, eu frustro com os planos de Deus. Então, Deus permite essa tentação, sim. Com certeza, sem sombra de dúvida. Existe uma diferença entre eu ser tentado pelos meus olhos e uma pessoa vir me tentar. Eu posso ter a fraqueza de querer relacionar-se com mulheres. E quando eu ver uma mulher, eu já senti o desejo, o meu corpo já ativar todo o sistema ativo para conceder o desejo. E Satanás, vendo isso, lógico que ele só vai jogar na minha frente. Mas também existe a possibilidade de eu não ter esse desejo, ou melhor, eu conter esse desejo, mesmo assim, Satanás me tentar. Porque ele é um psicólogo, ele observa você dos pés à cabeça. Ele não lê sua mente, mas te observa.
E dependendo da sua análise comportamental, aí sim ele entra com as suas tentações para te derrubar e frustrar os planos de Deus. Então, mediante esse texto, fica mais que explícito que no processo Deus pode sim permitir uma tentação sexual. Existem vários tipos de tentação, como a tentação de Mateus capítulo 4, onde Jesus foi tentado e ali foi permissão de Deus, só que esse vídeo é específico para a tentação sexual. No versículo 20, vai dizer que Potifar pega José e o joga no cárcere, ou seja, na prisão. E aqui chegamos em algo bastante interessante. Se o fato fosse verdade e Potifar tivesse certeza desse fato, o que teria acontecido? O jovem José teria morrido, porque ele não mexeu com qualquer mulher, ele mexeu com a mulher de Potifar, a saber, um maioral, um oficial de Faraó. Mas Potifar não acreditou naquela verdade, então ele joga o menino no cárcere, e mesmo lá, Deus cuidava de José. Então, meus irmãos, está mais que explícito que em um processo, Deus pode nos testar, de acordo com Tiago, ele vai dizer que nós devemos ficar felizes quando nós formos provados, porque toda aprovação tem um intuito. E Deus ele não vai deixar a gente ser tentado além daquilo que a gente possa suportar. O que nós não devemos é colocar ou atribuir a tentação a Deus, porque Deus não vai tentar ninguém. Deus não quer que ninguém caia numa tentação, mas dependendo do propósito de Deus na vida de alguém, sim, Deus pode permitir a tentação. Mas entenda, Deus não tenta, mas ele dá permissão para que Satanás tente. O jovem foi tentado porque Deus permitiu, para provar não só para o mundo, mas também para Satanás. Porque no mundo espiritual, com certeza, Satanás falou, esse jovem está aqui, ele vai cair. Eu sei que ele vai ser governador, porque Deus prometeu. Aquele sonho que ele teve não foi normal. Então, isso é verdade. E por que Satanás pensou isso? Porque ele era do céu, era um querubim ungido, onde caiu, onde foi expulso. Então ele sabe que tudo que Deus fala é verdade e que Deus vai cumprir. E para isso ele tentou atrapalhar os planos de Deus. Ele sabia que não poderia tocar na fé do jovem José, porque este tinha muita fé em Deus. Então o que acontece? Eu vou tocar na carnalidade. Todo homem não vai resistir. Imagina você aí passando 2, 3, 4, 5 anos sem ter uma relação sexual. De repente a sua carne vai ficar avivada, vai ficar viva. Então ele diz, oxe, está com fome o menino, vou jogar o prato. E aí ele lança o prato. Mas José estava no espírito. E naquele momento ele resistiu e não caiu. Então sim, Deus pode permitir a tentação dentro do processo divino. Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu irei responder a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar conteúdos novos, o YouTube possa notificá-lo. É Irene Kyrios Adelphos. Paz do Senhor, meus irmãos.